Atos 17, versículos 10 a 15. Nós hoje, irmãos, falaremos sobre o prosseguimento da obra na Macedônia. O tema é esse mesmo, prosseguindo a obra. Prosseguindo a obra. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com sua equipe, eles chegaram em terras europeias, passaram pela cidade de Filipos, importante cidade, passaram pela cidade de Tessalônica, e agora eles, prosseguindo a obra, irão para a cidade de Bereia. E de Bereia, eles continuarão prosseguindo e irão para a Caia. Eles deixarão a Macedônia, viajarão, navegarão por cerca de 480 quilômetros, chegando mais ao sul, na Acaia, na cidade de Atenas. Isso veremos posteriormente. Hoje nos deteremos no momento no qual eles estiveram na cidade de Bereia. Acompanhe na sua Bíblia a leitura do texto, Atos capítulo 17, versículos 10 a 15. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Prosseguindo a obra. Semana passada vimos a abreviada narração da passagem de Paulo e equipe pela cidade de Tessalônica, cidade importante, capital da Macedônia, população de cerca de 200 mil habitantes. Lá em Tessalônica, eles foram chamados de transtornadores do mundo e foram falsamente acusados de sedição, de traírem o imperador. Jason, a pessoa que os hospedava, juntamente com alguns irmãos, foi levado diante das autoridades e passou uns momentos difíceis. Para ser solto, precisou pagar fiança e possivelmente assumir compromisso de que despediria Paulo e Silas, os quais, por lei, por força de lei, também devem ter ficado impedidos de retornar à cidade. Nós veremos algo nesse sentido mais adiante, quando lermos alguns versículos em Tessalonicenses. A obra, todavia, não parou. O comentarista Matthew Henry fala algo interessante sobre este momento. Ele diz o seguinte: aquele mandamento de Cristo
que ordena a seus discípulos: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, tem por intuito que essa fuga não vise tanto a segurança deles, mas antes que o trabalho deles possa ter prosseguimento. Fim da citação. Os missionários estavam vivendo esta realidade. A obra prosseguiria. Vejamos como o texto de hoje nos conta essa história. E veremos em dois momentos. Em primeiro lugar, prosseguindo a obra em um tempo de refrigério. Prosseguindo a obra em um tempo de refrigério. Irmãos, Deus é tão bom. Ele nos dá momentos de refrigério em meio às agruras da jornada, em meio às lutas da caminhada. E a gente percebe em Bereia, pelo menos por um tempo, um refrigério reinante. Vejam só, olhem sua Bíblia. O texto nos diz no versículo de número 10: e logo, durante a noite, eles estavam ainda em Tessalônica. Jason havia sido solto, juntamente com os outros irmãos. Durante a noite, os irmãos, Jason e os outros, enviaram Paulo e Silas para Bereia. Foi muito rápido. Eles foram soltos e imediatamente já tomaram providências de enviar Paulo e Silas para Bereia. Houve pressa. Havia algo por trás. Possivelmente uma ameaça de prisão, caso Paulo e Silas não fossem despedidos imediatamente. Então, ainda durante a noite, Paulo e Silas foram despachados. Foram para Bereia. Bereia estava a 80 quilômetros de Tessalônica e pertencia ao terceiro distrito da Macedônia. Esse distrito tinha como capital a cidade chamada Pela, lugar onde nasceu Alexandre o Grande, o conquistador grego. Em Bereia, Paulo seguiu sua estratégia. Paulo era perseverante. Masoquista? Não. Paulo não gostava de sofrer, mas ele era perseverante nos seus intentos. E ele sabia o que ele estava fazendo. Veja ainda no versículo 10, o texto diz: ali chegados, na cidade de Bereia, dirigiram-se a que lugar, irmãos? A sinagoga dos judeus. Era onde os problemas sempre começavam, na sinagoga dos judeus. Era onde a perseguição se iniciava, na sinagoga dos judeus. Era onde eles mais sofriam, em meio aos judeus. Mas Paulo amava os seus irmãos judeus. E ele continuava com a esperança de semear o evangelho no coração dos judeus. E perseverando e prosseguindo, dessa feita, Paulo teve uma feliz surpresa. Um tempo de refrigério ainda não encontrado em sinagogas judaicas. Veja o versículo 11. No versículo 11 o texto diz: ora, estes, e o texto aqui se refere aos judeus da sinagoga em Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras. Por enquanto, até aqui, os de Bereia eram
mais nobres. Eles receberam a palavra com toda a avidez. Examinando as Escrituras. Manifestaram interesse e zelo pelo conhecimento de Deus. Os judeus de Bereia eram mais nobres. E a nobreza aqui quer dizer o seguinte: eles eram mais conscientes, eles eram mais desarmados, eles estavam livres de preconceitos. Eles perceberam que o que Paulo, o missionário, falava era coerente, e pegaram então as Escrituras e começaram a examiná-las, a averiguá-las, perscrutá-las criteriosamente. E o verbo examinar aqui tem a ver com investigação. É verbo que é usado para entrevistas de investigação. Quando se faz perguntas, querendo descobrir realidades. Os de Bereia eram mais nobres. Eu fico pensando a alegria que reinou no coração de Paulo neste momento, naquela sinagoga. Paulo chegou a dizer palavras como, eu passo a ler aqui para vocês: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5, quando ele fala do desejo que ele tinha, o desejo profundo, o desejo que era consumidor dentro dele, de ver os judeus recebendo Cristo como Messias, de ver os judeus recebendo Jesus de Nazaré como o Filho de Deus, e se prostrando diante dele. E quando ele chega em Bereia, os judeus o recebem de bom grado e começam a examinar as Escrituras, começam a estudar com toda a avidez as Escrituras. E Paulo, então, vê nisso uma nobreza e se enche de alegria. John Stott, falando sobre esse versículo, diz o seguinte: eles, os de Bereia, combinavam receptividade com questionamento crítico. Eles foram bons anfitriões, eles receberam bem a Paulo e sua equipe, desarmados, livres de preconceitos. Vejam a continuidade do versículo. O texto fala: todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Todos os dias. Aqui nós temos também uma informação interessante, irmãos, porque os judeus se reuniam para estudar as Escrituras aos sábados. E o texto nos mostra que em Bereia eles passaram a se reunir todos os dias. A avidez era grande, com toda a avidez, para ver se de fato as coisas eram assim. Exame diário. Desde então, o termo bereano, o adjetivo bereano, tem sido
aplicado a pessoas que estudam as Escrituras com imparcialidade e cuidado. Quando se fala que alguém é bereano, é alguém que examina as Escrituras com imparcialidade, com cuidado, sem preconceitos, sem cosmovisões prévias. Até a cosmovisão deve ser formada ao ler a Bíblia. A nossa forma de enxergar o mundo deve ser formada ao ler a Bíblia. Nós não devemos ir para a Bíblia já com cosmovisões. Entendam o que eu estou falando. O que deve nos formar é as Escrituras. E veja o que diz no versículo 12. Para a alegria de Paulo. Ele diz da seguinte forma: com isso, o livro de Atos, Lucas narrando o que aconteceu, e Lucas veio saber disso posteriormente, possivelmente Lucas tenha ficado lá atrás em Filipos, possivelmente ele tenha ficado lá atrás, na cidade de Filipos, mas depois ele foi receber essas informações de Paulo, de Silas, de Timóteo, e quem sabe de outros. Com isso, diz o versículo 12, muitos deles creram. Irmãos, a crença, nós vimos isso na semana passada e eu reforço aqui, vem de um estudo desarmado, sincero das Escrituras. A história tem nos mostrado isso. Deus desperta a fé por meio de sua palavra. A investigação criteriosa das Escrituras não impediu aquela gente de aceitar o evangelho pregado por Paulo. Pelo contrário, encorajou-a a isso. Quando nós estudamos a história cristã, a história de homens de Deus que marcaram gerações, nós encontramos, por exemplo, C.S. Lewis, professor em Oxford, ateu, que estava decidido a criticar ferrenhamente a fé em Deus, e começou a estudar sobre Deus para criticá-lo e a fé. Rendeu-se a ele. A história nos mostra outros homens assim, como Chesterton, e outros homens que buscaram a ler as Escrituras com olhos perscrutadores, examinadores, mesmo que ateus, mas foram rendidos diante do Deus que se revela na palavra. E aqueles judeus ali, ao examinarem as Escrituras todos os dias, com avidez, para ver se as coisas eram de fato assim, se depararam com a força do Evangelho, por meio do poder do Espírito Santo, e eles se renderam a Cristo. Vejam o que o texto diz no prosseguimento. Mulheres gregas de alta posição, mais uma vez Lucas faz questão de ressaltar também as mulheres, e isso tem sido repetitivo aqui. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. E isso era muito importante, porque não poucos homens, seguidores do judaísmo, que se renderam a Cristo, membros da sinagoga, judeus, seguidores da lei, que ainda não conheciam a Jesus como Salvador, se renderam ao Evangelho. Mulheres, homens, se renderam ao Evangelho. Eu creio que dentro dessas mulheres, dentro desses homens, houve mulheres que se renderam e os cônjuges não, homens que se renderam e as cônjuges não, e houve homens e mulheres da mesma família que se renderam. Agora seria um lar cristão, onde o homem e a mulher instruiriam a família
nos caminhos do Senhor. Se torna tão mais fácil quando é assim. Homens e mulheres que se rendem. Um homem numa casa juntamente com a mulher, às vezes não acontece imediatamente, às vezes demora muito, às vezes nem acontece. Mas às vezes acontece. E fica mais fácil, famílias rendidas a Deus. Os filhos não ficarão divididos. Os filhos não ficarão pensando quem que eu sigo, o pai ou a mãe. O pai que tem fé e a mãe que não tem, ou a mãe que tem fé ao pai que não tem. Quem que eu vou seguir? Você que ainda não é casado, você que ainda pretende se casar, pretende constituir família, coloque isso no seu coração, busque constituir família no Senhor, busque constituir família em Deus, procure para ser alguém que divida a vida com você, alguém que tenha Cristo como Senhor, alguém que tenha Cristo como Salvador. Não se deixe iludir, ou não se deixe seduzir por outros atrativos. Um homem que teme a Deus deve procurar para si uma companheira que também tema a Deus. Uma mulher que teme a Deus deve procurar para si um homem que teme a Deus. É importante que seja assim, para que consigamos cumprir as Escrituras que dizem que entre os propósitos da família cristã existe a necessidade da formação das próximas gerações. Filhos que vão aprender a fé dentro de casa, filhos que vão levar adiante a fé dos pais. Isso é muito importante, meu jovem, adolescente, você que é solteiro, coloque isso no seu coração. Não se arrisque por outros caminhos. O propósito maior daquele que é de Cristo é servir a Cristo. E o casamento pode ser uma grande bênção para nos ajudar a servir mais a Cristo, ou nos atrapalhar de servir a Cristo. Como alguém já me disse há muito tempo atrás, o casamento pode ser uma porta aberta para o céu, ou pode ser uma porta aberta para o inferno. O texto fala muitos homens, muitas mulheres, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Paulo teve um tempo de refrigério. Um tempo de refrigério na cidade de Bereia. É provável que o tempo que ele tenha passado lá não tenha sido superior a 6 meses. É provável que não tenha sido superior a 6 meses. Seja como for, foi um tempo de alívio, um tempo de renovação de forças, um tempo de descanso, quando ele pôde ver o trabalho sendo feito com paz, com tranquilidade. Todavia, não demorou, a obra teve que prosseguir em outra circunstância. Prosseguindo a obra em um tempo de refrigério, esse tempo passou, eles precisaram prosseguir a obra em mais uma ofensiva do inimigo. Veja a prosseguição do texto, os versículos 13 a 15. O texto da palavra de Deus diz assim, no versículo 13, mas, logo que os judeus de Tessalônica não eram tão nobres quanto os de Bereia, os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Irmãos, o refrigério acabou. Judeus de Bereia, judeus de Tessalônica percorreram 80 quilômetros e foram até Bereia para perturbar, para excitar o povo. E isso eles sabiam fazer bem feito. Eles sabiam fazer. O tumulto começou a acontecer. Eu quero citar mais uma vez Matthew Henry.
ele diz o seguinte: os judeus de Tessalônica foram os provocadores da desordem em Bereia. Até parecia que tinham recebido uma comissão da parte do príncipe das trevas para irem de lugar em lugar, em oposição ao evangelho, tal como os apóstolos tinham recebido a comissão de pregá-lo. Vamos para o versículo 14. No versículo 14, o texto diz: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Irmãos, a equipe estava ficando acostumada a lidar com oposição. Quando via que o negócio estava ficando mais apertado, eles já tomavam uma decisão logo, rápida, para evitar tumultos, para evitar sofrimento para Paulo. E quando conseguiram, eles livraram Paulo algumas vezes. Então, quando eles perceberam o cheiro de tumulto, o cheiro de perigo, eles deram um jeito, eles prepararam tudo, promoveram a partida de Paulo com urgência, o enviaram a uma cidade portuária, e daquela cidade portuária, Paulo pegaria uma embarcação para o sul. Ele desceria o oceano, iria para Atenas, na cidade de Acaia. O texto prossegue no versículo de número 14, porém, Silas e Timóteo continuaram ali. A equipe se dividiu mais ainda. Possivelmente, Lucas tenha ficado em Filipos. Agora, Paulo desce para Atenas e, por hora, despediram Paulo ali, em Bereia, Silas e Timóteo. Mas vamos dar uma olhadinha como que deve ter sido a logística ali. Eu peço a você que abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses 2, versículos 17 e 18. Em 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18, nós lemos: ora, nós, irmãos, e aqui, irmãos, Tessalonicenses, Paulo escrevendo posteriormente para a igreja em Tessalônica, tá bom? Desses judeus meio irracionais aqui, que foram até Bereia persegui-lo. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Veja o que Paulo está dizendo: olha, eu quis ir ver-vos. Quando vocês lerem essa carta, tomem conhecimento que eu já quis ir até vocês. Versículo 18: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, o que é que aconteceu, irmãos? Satanás nos barrou o caminho. Possivelmente através de uma decisão judicial, que ele não podia pisar em Tessalônica, e se chegasse lá seria preso. Ele tentou, mas não deu para ir. Ele tentou, não apenas uma, mas duas vezes. Mas Satanás lhe barrou o caminho. Vá para o capítulo 3 comigo. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 1. Veja o que o texto diz: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Nós estamos nesse ponto, né, irmãos, que ele foi enviado para Atenas. Ele está contando a história. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão, quem? Timóteo.
Timóteo, aquele jovem prodígio, que possivelmente na primeira viagem missionária de Paulo viu o apedrejamento dele em Listra, e foi profundamente impactado. E já na segunda viagem missionária foi comissionado a ser um da equipe. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, que foi ordenado lá, quando ele foi comissionado. Ele foi circuncidado por Paulo, porque lidaria com judeus para preservá-lo, protegê-lo. Ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Irmãos, veja que interessante então. Olha, a viagem de Paulo à Europa. Possivelmente Lucas tenha ficado por um tempo em Filipos. Agora, Timóteo é enviado a Tessalônica. Silas fica em Bereia. E Paulo desce para Atenas. A gente percebe então as igrejas sendo nutridas, a equipe por um tempo desfigurada, para que os cristãos não ficassem orfanados, pudessem receber instrução, apoio pastoral, pudessem ser trabalhados. Isso aconteceu então aqui. A gente percebe isso. Os convertidos não ficariam desamparados. Paulo desce para Atenas, Silas fica em Bereia, Timóteo é enviado a Tessalônica. Voltando, irmãos, para o texto de Atos, no versículo 14, porém Silas e Timóteo continuaram ali. E deve ter acontecido dessa forma que eu falei para os irmãos, para que todas as cidades fossem acompanhadas, todos os cristãos convertidos em cada uma dessas cidades fossem pastoreados. Versículo de número 15, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Paulo foi guardado, Paulo foi conduzido até Atenas, ele foi acompanhado até lá. Nessa viagem de 480 quilômetros, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Então ele ficou sozinho em Atenas, iria segurar as pontas lá, enquanto Silas e Timóteo fizessem a obra, como nós já explicamos aqui. E ele diz, olha, o mais depressa possível, o mais rápido que a situação em Tessalônica e Bereia permitirem, voltem para terem comigo. E um pouco adiante, algum tempo depois, nós veremos isso na continuação do texto, lá em Corinto, em Atos 18, versículo 5, Paulo recebe novamente Silas e Timóteo, na cidade de Corinto, depois de ele ter passado por Atenas. Lá eles se reencontrariam. Irmãos, nós finalizamos aqui a leitura desses versículos, a explicação desses versículos. A obra prossegue, prosseguimento da obra. E no prosseguimento da obra, houve um tempo de refrigério, mas logo em seguida houve mais uma ofensiva do inimigo. Mas a obra estava prosseguindo. E a passagem de Paulo por Tessalônica e Bereia destaca importantes atitudes diante das Escrituras. Eu quero destacar mais uma vez os verbos que aparecem aqui, que nós podemos ver bem destacados neste momento da segunda viagem missionária.
a gente vê o verbo arrazoar, fundamentar com razões, vimos isso semana passada, expor, demonstrar, anunciar, persuadir, e vimos hoje o verbo examinar. São todos verbos relacionados à valorização das Escrituras, a olhar para as Escrituras com olhos de garimpeiros, com olhos daqueles que buscam pepitas, com olhos daqueles que procuram joias, preciosidades. O salmista chega a dizer nesses termos no Salmo 119, que ele procurava, ele garimpava na palavra a verdade de Deus, o conhecimento de Deus. E nós devemos fazer desta forma. Nos dias confusos em que vivemos, fará muito bem agirmos desta forma. Termos na palavra a bússola, o GPS, o norte, a direção, a orientação para a nossa vida, para as tomadas de decisão, para estabelecimentos de opinião, não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu sinto, mas o que a palavra diz. Em um mundo confuso, um mundo que prega a inexistência de verdades absolutas, nós devemos continuar levantando a palavra de Deus como a palavra que revela o Deus vivo e verdadeiro, a verdade eterna, a rocha que não é movida, que prevalece para sempre. O mundo passará, o céu passará, a terra passará, as palavras de Deus não passarão. Nestas viagens, nessas cidades, nós vemos, irmãos, o claro poder da palavra, conforme ressaltamos semana passada, quando Paulo diz, olha, o Evangelho chegou até vocês não apenas em palavra, mas em manifestação de poder. Deus age com o seu poder quando a palavra é aberta e pregada. E nós podemos continuar confiando nesse mesmo poder nos nossos dias. Por meio dessas viagens, de certa forma, também somos lembrados, como disse Lutero, o reformador, a vida cristã não é descanso. Às vezes temos momentos de descanso, mas a vida cristã é guerra, a vida cristã é luta, a vida cristã é batalha. A vida cristã não é descanso, mas um constante exercitar-se. Ainda não somos o que devemos ser, mas em tal seremos transformados. Nem tudo já aconteceu e nem tudo já foi feito, mas está em andamento. A vida cristã não é o fim, mas o caminho. Ainda nem tudo está luzindo e brilhando, mas tudo está melhorando. Devemos prosseguir, irmãos, com esperança. Devemos prosseguir com esperança. Somos chamados para ser sal. E na época do Senhor Jesus Cristo, entre outras coisas, sal era conservante, que atrasava o estado natural de putrefação. Aquilo que nós hoje colocamos na geladeira, eles colocavam no sal também. Sal era conservante, somos chamados a ser sal. E podemos ter esperança que pela graça e misericórdia de Deus, Ele há de nos usar para que haja transformações, a vontade dEle seja manifestada, a vida seja melhorada em alguns sentidos, em meio à luta. Mas nós podemos prosseguir com esperança. Momentos de refrigério carregarão nossas baterias e prosseguiremos firmes em momentos de ofensiva inimiga. Prosseguiremos fazendo a obra de Deus, é isso que Ele espera de nós. Enquanto ainda neste mundo temos momentos de refrigério que renovarão nossas forças para batalhas que ainda virão. E quando menos esperarmos, a promessa de Apocalipse 17:14 se cumprirá em nós.
Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 17, versículo de número 14. O texto diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro. Aqui, irmãos, eles, vamos em breves palavras dizer que se refere aos inimigos do Evangelho, de forma ampla, geral. Os inimigos de forma ampla, geral. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. A obra prossegue. Prossigamos, realizando a obra de Deus. A vitória é certa, é uma promessa do Deus que não pode mentir. Vamos falar com o nosso Pai em oração. Que obra Deus tem colocado na sua vida, meu irmão, minha irmã? Que obra Deus tem colocado na sua vida? Talvez a obra seja dentro de casa, às vezes a esperança que vai minguando de conversão do cônjuge, de conversão do marido, de conversão da esposa, de conversão de um filho. Que desafios Deus tem colocado na sua vida? Há conosco um que é maior do que o que está no mundo. Vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para vermos como o profeta Eliseu orou. Abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja. E Deus abriu os olhos, e aquele homem pôde ter a visão espiritual. A presença de Deus está conosco para as lutas espirituais desta vida. Meu irmão, não pense que a batalha acabou, ou que a batalha não existe, que aqui é tempo de recriação. Nós estamos num tempo de guerra. Desafios são colocados diante de nós. E Deus quer que os enfrentemos e que lutemos. E que entendamos que nós temos do nosso lado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vencerá, o Cordeiro vencerá, e os chamados, os eleitos, os que se acham com Ele também vencerão. Receba os desafios que Deus coloca em sua vida, e se coloque como um guerreiro, se coloque como um soldado, como um lutador, para saquear o inferno, para saquear as obras das trevas e para libertar cativos e trazê-los à salvação em Cristo Jesus. Enquanto os irmãos permanecem em oração, quero convidar os presbíteros presentes a virem até a frente. Logo em seguida a esse tempo de oração, nós estaremos participando da mesa do Senhor. Peço a você que aproveite este tempo também para se preparar para a participação no corpo e no sangue do Senhor Jesus.
Senhor, a obra prossegue. Como somos encorajados, Deus, ao ler sobre aquilo que Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, aquilo que esses homens fizeram durante o seu tempo de vida. Ó Deus, o mundo é outro, as formas, ó Pai, tem outra roupagem, mas nós temos o que eles tinham e podemos fazer o que eles fizeram. Nós temos, ó Pai, nas nossas mãos a sua palavra, que é o poder do Senhor para a salvação de todo o que crê. Nós temos, ó Pai, nas nossas mãos a tua palavra, que é martelo, que esmiuça a penha, que não é palha, mas que é trigo, que mata a fome. Nós temos, ó Deus, em nós o Espírito Santo, que faz com que a palavra tenha poder e faz, ó Deus, com que barreiras caiam diante da palavra exposta. Senhor, seja com os irmãos, ó Deus, seja com a nossa igreja, seja conosco, Pai, que venhamos a vivenciar isso, a entender e a viver isso, sabendo, ó Pai, que enquanto aqui neste mundo estamos arregimentados para a batalha, somos soldados, Deus, soldados de Cristo, para pregar, para libertar, para fazer a obra, a mesma obra que foi feita pelos nossos irmãos no passado, dos quais temos lido, ó Deus, no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos. Usa-nos para a tua glória, Senhor. Usa-nos para a tua glória, como falamos, ó Deus, na reunião de oração desta semana. Ó Pai, nós somos que nem eles, somos como eles, homens sujeitos a falhas, sujeitos aos mesmos sentimentos, como Elias era. Mas nós podemos, Pai, transtornar o mundo. Como falamos na semana passada, nós podemos transtornar o mundo, não na nossa força, mas a força do Senhor operando em nós. Transtornar para bem, transtornar para a construção, transtornar para a salvação. Deus, que agora, Pai, quando vamos participar da mesa do Senhor, partindo o pão, repartindo o cálice, Senhor, que sejamos mais uma vez fortalecidos, mais uma vez renovados, que possamos, ó Deus, entender que os desafios estão aí, cabe a nós enfrentá-los. Não queremos ser desertores, não queremos ser fracos, queremos avançar, Pai. Usa-nos na força do Teu Espírito, em nome de Jesus. Ó Deus, que sejamos fiéis, que sejamos, ó Deus, submissos, é o que se espera de nós. Não se espera de nós grandeza pessoal, não se espera de nós grandes performances humanas. O que se espera de nós, ó Deus, é fidelidade, submissão, obediência. E o Senhor há de fazer o que precisa ser feito. Seja com nossas casas, com nossas famílias, seja com os lares onde ainda existe necessidade de conversão, ó Deus, de cônjuges. Abençoa, Senhor, os homens que precisam ainda se render ao Senhor, as mulheres que precisam se render, filhos que precisam ser chamados. Ó Senhor, tenha misericórdia. Abençoa, Senhor, cada pessoa presente aqui, que nesta noite seja um tempo, ó Deus, onde o Espírito do Senhor chame a salvação, chame a Cristo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, oramos gratos por sermos de Cristo, e gratos por saber que a maior das vitórias se dará naquele grande dia,
onde o Senhor Jesus Cristo voltará, e o nosso nome estará no livro da vida, e estaremos para sempre com Ele nos céus. Louvado seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.